Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão para a nossa catequese paroquial, com os catequistas e as catequistas, na nossa paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Estamos trabalhando o livro do Gênesis, nosso segundo encontro, e vamos trabalhar somente 2 versículos. Do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 5. O que diz esses 2 versículos? Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. À luz Deus chamou dia, e às trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã. Foi o primeiro dia. Então, versículo 4. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Como no hebraico o verbo vem antes do sujeito, devemos entender: viu Deus. Viu Deus que a luz era boa, isto é, era um bem. Aqui nós sabemos que tov, em hebraico, serve como bom, moral, serve como belo, o estético, né? Na realidade da criação de Deus, que se afasta e vê que tudo é belo, aquilo que ele criou. E Deus separou, ordenou a luz e as trevas. Fez uma separação entre trevas e luz. Deus faz distinção entre luz e trevas. E graças a esta luz, as formas indefinidas e vazias iniciam a tomar formas. Versículo 5. A luz chamou dia e as trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. E chamou Deus a luz, dia. Trevas chamou noite. E houve. Deus chamou luz, dia, trevas e luz. E houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. A luz é a primeira coisa a ser criada. Deus dá o nome àquilo que cria. A luz ele chama de dia. As trevas ele chama noite. Ele que cria, por meio da sua palavra, é ele que dá o nome. Ele vai dar nomes aos céus, à terra, local seco, às águas e mares. Dar nome mostra, revela o poder de Deus. Como Deus dará aos seres humanos também o poder de dar nomes. Quando encontramos no capítulo 2, versículo 20 do Gênesis, o homem deu então nome a todos os animais. Deus não destrói as trevas, uma das forças do caos, como as antigas cosmologias antigas, que havia a luta entre a luz e as trevas, onde a luz vence as trevas. Não, aqui não tem luta. A criação divina é feita dentro de uma ordem divina, através dessa palavra. É a palavra que ordena, é a palavra que separa, é a palavra que dá nome àquilo que é criado, sem destruir nada. Deus não destrói as trevas, uma das forças do caos, mas relega as trevas para a noite,
pois ela faz parte do mundo bom. O dia inicia com a luz e a noite retorna. Houve uma tarde. Deus declara que a luz é boa. Trata-se de uma declaração divina, não de uma dedução humana. Não é aqui o narrador que expressa o que vem dito, a luz é boa. Não, mas é o próprio Deus que declara que a luz criada é boa. Como Deus separa? Como Deus ordena? Por meio da palavra eficaz, que diz e acontece. Deus se mantém escondido. A cena não descreve a pessoa de Deus. Ele permanece um mistério que foge à compreensão humana. Mas a palavra dele é eficaz. E não se manifesta, mas a presença da palavra dele realiza o que Deus cria. Então a palavra de Deus é eficaz, ela distingue, separa, introduz diferenças, coloca limites. Deus não destrói, caos, trevas. Deus faz uso do seu vento, seu sopro, seu espírito, como uma força que modela. Ele não afasta as trevas, mas a coloca com a alternância com a luz. Nem mesmo as águas primordiais do caos, nos lembra que o Espírito pairava sobre as águas, nem mesmo essas águas desapareceu. As águas desapareceram, mas serão depois, mais tarde, colocadas no mar, como veremos. Deus chama tudo isso de coisa boa, de bela. Deus não usa violência. Na criação não existe luta, como existem lutas nas cosmovisões do mundo babilônico, do mundo egípcio, não. Não existe luta, não existe violência. Deus vê que tudo isso que ele faz é bom. Nós encontramos essa expressão, tudo é bom, 7 vezes no relato desse capítulo 1. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 4 diz, Deus viu que a luz era boa. Gênesis capítulo 1, versículo 10, na distinção do mar e terra, Deus viu que era bom. Entre o elemento água e o elemento terra, que separa, que distingue. Gênesis 1:12, que a terra produz a relva, frutos, sementes. Ele viu que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 18, os luzeiros para o dia, luzeiro da noite, luzeiro para o dia e as estrelas. Ele viu que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 21, as aves e os peixes. Ele viu que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 25, que a terra produza seres vivos. E Deus viu que era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, depois da obra toda criada, depois de toda a obra feita e realizada, Deus viu que era muito bom. Veremos que quando Deus cria o ser humano, não existe essa expressão Deus viu que era bom. Mais tarde nós vamos ver por quê. Deus ordena, cria ordem, faz com que as coisas venham à existência. Ele não confronta, mas sua palavra distingue e realiza aquilo que a palavra quer.
Ele é um Deus escondido que diz e realiza. Deus toma distâncias por 7 vezes e vê que aquilo que está sendo criado, e ele se posiciona naquilo que está sendo criado e viu que tudo o que ele fazia era belo. A palavra cria belo. Então Deus olha a sua criação e viu que aquilo que foi criado era belo, isto é, bom, no sentido assim do estético, foi bem feito. Então, essa pequena reflexão, para nós unirmos com a reflexão da semana passada, depois nós teremos mais uma outra reflexão, depois nós teremos o encontro com os catequistas e as catequistas, para a gente comentar sobre esses versículos. Então eu peço a vocês para fazer aquele esquema que eu havia proposto. Fazer a leitura dos 2 versículos, escrever uma visão sua a partir da sua primeira impressão desses versículos, procurar ver o vídeo que eu fiz, depois criar algumas questões sobre o texto que desperta, rezar esse texto e de olhar também para si, para a natureza, para a vida e ver que tudo é bom. O mal não está naquilo que é criado, o mal está na forma e no uso que nós fazemos do criado, e às vezes usamos mal aquilo que foi dado para nós como bem, e tentarmos preparar para esse encontro que nós teremos de partilha sobre esse texto. E aos pouquinhos nós vamos caminhando, não precisamos precipitar. Esse mundo da ansiedade, a gente quer tudo pronto. Não, vamos devagarinho. Como diz São Francisco, é por tijolo que se faz a construção. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.